E ferrou para o Sérgio Moro, hein? Acabou aí para o Sérgio Moro. Veremos aí, muito proximamente, um dos agentes da CIA, ou CIA, no Brasil, dos Estados Unidos, sendo presos, que é Sérgio Moro. E, ó, vai ser provavelmente a primeira vez na história que alguém aí infiltrado dos Estados Unidos no Brasil acaba preso. E a chance aí do Sérgio Moro não ser preso cada dia é menor. O que aconteceu? Na semana passada teve uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal na 13ª Vara de Curitiba. Ok, ali eu falei, é uma operação por conta da delação do Tony Garcia. O Tony Garcia começou falando e ele falou coisas ali que pareciam até absurdas no começo. Porém, a Polícia Federal conseguiu provas de boa parte do que ele estava falando. Isso lá atrás, em 2023. Aí passou 2023, passou 2024, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da investigação, ele passou a pedir informações ali para a 13ª Vara Criminal de Curitiba, que é onde trabalhou o Sérgio Moro e a Gabriela Hart, a juíza do Cupim e Cola. Eles se recusavam a dar essas informações para o Dias Toffoli. Então, depois, passado muito tempo, o Dias Toffoli, ele aproveitou um timing e fez uma operação aí, e agora ele vai para cima do Sérgio Moro. Eu vou te explicar por que o timing do Toffoli. Muitos estão se perguntando, Thiago, mas por que agora ele está fazendo isso? Por que não fez antes? Por que não fez depois? Tem aí duas coisas. A primeira é que o timing dessa operação é exatamente para que o Sérgio Moro se ferre bem no ano eleitoral, que é o ano que vem, 2026, que é exatamente o que ele fazia com os alvos da Lava Jato. Ele esperava o período eleitoral para começar a fazer um monte de operação. A diferença é que ele perseguia a gente sem provas, e agora o Dias Toffoli está munido de muitas provas contra ele. A operação conseguiu cumprir o seu objetivo. O despacho do Dias Toffoli dizia ali que eles queriam uma caixa amarela, porque é nessa caixa amarela onde o Tony Garcia disse que o Sérgio Moro colocou ali gravações que o Tony Garcia fez a mando do Sérgio Moro. Entre elas, uma gravação da chamada Festa da Cueca, que foi uma festa de desembargadores, principalmente do TRF4, que é ali um tribunal do sul do Brasil. E esses desembargadores, teve um jogo da seleção brasileira no Rio Grande do Sul, e esses desembargadores fizeram uma mega festa com prostitutas. Só que a maioria desses desembargadores era casado. Aí você deu ruim. Aí, segundo aí o Tony Garcia, o Sérgio Moro conseguiu a fita dessa festa aí e utilizou isso para fazer chantagem contra esses desembargadores. É por isso que o TRF4, eles faziam tudo que o Sérgio Moro mandava. Todas as decisões absurdas do Sérgio Moro eram referendadas pelos 3 bandidos do TRF4, inclusive a prisão do Lula, etc, etc. Aí você fala, que coisa, então eles estavam sob chantagem, é? Mas que lixos humanos, né? Fazendo coisa errada e depois não assume como um adulto. Ok, quando o Tony Garcia falou isso a primeira vez, parecia algo assim, pô, peraí, é muito fantasioso isso aí. Porém, depois, a polícia conseguiu um despacho, que eu vou te mostrar aqui, em que tinha ali as ordens do Sérgio Moro para o Tony Garcia, inclusive para espionar pessoas que têm foro privilegiado. Esse aqui é o despacho, tá? Quem me segue na rede social, eu publiquei isso aqui no Twitter, essa imagem, tá? Aí você pode ler lá. Tá mandando ali ele espionar o Heinz, que é senador, tá mandando ali, ó, Roberto Siqueira, Sérgio Malucelli aí, ó, ele é pai da esposa do filho do Moro, tá? É familiar do Moro hoje. E vários outros. O Malucelli foi, inclusive, ele é o desembargador, que foi o pioneiro ali, o principal ali, que afastou o juiz Eduardo Apio da Lava Jato. Foi ali uma arapuca que fizeram o Malucelli com o Sérgio Moro para afastar o Eduardo Apio, porque ele estava tornando públicas aí as coisas que o Sérgio Moro fez, no caso, os crimes do Sérgio Moro. Aí, ok, o Sérgio Moro conseguiu ali afastar o Eduardo Apio, porém o tempo passou e agora a Polícia Federal fez essa operação e, segundo aí a Polícia Federal, e segundo saíram matérias, até a dama das fake news, que é uma jornalista lavajatista do gabinete do ódio do Tarcísio, que é a Andresa Matais, do Metrópolis, ela fez matéria dizendo, ó, a Polícia Federal achou a caixa amarela e achou o vídeo da Festa da Cueca. Eles falaram, então tudo que o Tony Garcia falou era verdade? Olha, tem aquela de que quem conta um conto aumenta um ponto e tal. Você vai falar, não, era muito mirabolante o que falava o Tony Garcia. Ele deve estar aumentando alguma coisa, pelo menos. Não. A polícia provou tudo o que ele falou. A giripoca vai piar pra cima do Moro feio, só que tem uma coisa que piora. O 247, o Joaquim de Carvalho, fez uma entrevista nesse final de semana com uma juíza
a juíza Luciana Bauer. A juíza, vou te mostrar aqui foto da juíza e tudo mais. Eu vou mostrar melhor ainda um vídeo dela, da Luciana Bauer. Tá aqui a foto dela. Ixi, saiu aqui o negócio. Tá aqui o vídeo dela. E ela faz uma denúncia contra o Sérgio Moro, que eu vou te mostrar aqui agora, que você vai falar, o quê? Peraí, o buraco é bem mais embaixo com o Sérgio Moro, tá? Com vocês aqui, a ex-juíza, né? Ela saiu da magistratura, ela fugiu do Brasil, que ela fugiu do Sérgio Moro. A juíza foi ameaçada pelo Moro. Com vocês aqui o relato dela. Quem era? Ela falou que só era uma pessoa da Petrobras que tinha... E esse processo específico, ela pagou. A liberdade que eu concedi naquele habeas corpus, que eu nem lembro mais, eu tinha guardado todas as provas de quem era. Ela falou que só era uma pessoa da Petrobras que tinha que continuar presa porque, enfim, ele estava quase fazendo a delação e tinha que continuar preso, que o MPF ia mandar no outro dia um outro processo para prender, que ia ser inútil soltar, enfim, uma balela ali. Mas, enfim, não vi ela, coloquei ali a ordem de soltura, que não é feita de noite, é feita de manhã, né? E sempre antes de entregar o plantão, às 11 horas, geralmente a gente entregava, eu dava mais uma revisada no PROC e vi que foi apagado. Daí eu fiquei muito brava com ela e peitei a vara. E foi então que o Moro me pegou no elevador e me pegou pelo pescoço e me ameaçou. Luciana, deixa eu falar. Vocês estão ouvindo a gravidade? Aí ela falou, o Sérgio Moro me pegou pelo pescoço e me ameaçou. Eu falei, o quê? Segundo ela, o Sérgio Moro pegou ela, agrediu ela no elevador e ameaçou, falou que ia acabar com a vida dela e tudo mais. Aí ela conta que carros da Polícia Federal passaram a rondar a casa dela. Só que, se você acha que ela, juíza, não denunciou ninguém, ela denunciou. Aí vem a pior parte aí da história dela. Vocês aqui, o resto do relato dela, uma parte, né? Biblioteca grande, ficava num janelão da frente, e eu sentava, ficava horas na minha escrivaninha nessa biblioteca trabalhando, e começou a passar todo dia um carro da Polícia Federal ali. E eu tinha sido ameaçada, eu não sabia se eu denunciava, se eu não denunciava, eu fiquei totalmente com medo. A única pessoa para quem eu falei foi em dezembro de 2016, eu acho, foi em dezembro, foi para quem foi professor da minha universidade, eu conhecia, porque tinha sido desembargador do TRF4, que foi o Zavascki. O Zavascki já estava, eu acho, com o processo do Moro. Acho que sim. E eu tava muito assustada. Eu não conseguia nem falar com ele, eu só chorava. E ele, muito consternado, ele falou, não se preocupa, só fala comigo, não fala pra mais ninguém. E daí, na sequência, ele morreu. Ele morreu em janeiro. A princípio, eu achei que a morte era um acidente. Mas o delegado federal que atendeu o caso dele lá em Paraty, 3 meses depois, foi assassinado em Florianópolis. Um lugar assim... E se você vai ver as ocorrências de quantos delegados federais foram assassinados, você vê que foi só ele em décadas, né? Então... Um delegado foi assassinado em décadas. Foi o que investigava a morte do Tório Zavascki. Lembrando você, Tório Zavascki era o ministro do STF que, poucos dias antes, tinha dito que ele ia investigar os desmandos do Sérgio Moro na Lava Jato. O Tório Zavascki estava irritadíssimo porque o Sérgio Moro estava cometendo crime atrás de crime. E aí o Tório Zavascki estava num avião. Um avião que é considerado, abre aspas, incaível. Por que incaível, Thiago? Porque é um avião que, além dele ser um bimotor, então se um motor falha, ele tem outro para seguir voo, esse avião ele consegue planar. Então ele consegue voar ali, planar, por muito tempo, sem nenhum motor. Então se os 2 motores falharem, que olha, eu vou falar, num avião bimotor, falhar um motor, ok, mas falhar o segundo já está difícil, mas o avião consegue planar. Aí você fala, pô, então esse avião não cai. É muito difícil esse avião cair. O avião, segundo a polícia, o avião caiu assim, ó. Tudo indica algum tipo de sabotagem, coisa do tipo, né? Bem estranho, bem estranho. Ou foi atingido por algo? Não sabemos, porque o delegado do caso morreu e entrou um outro delegado que simplesmente falou, ó, foi acidente, ponto final, acabou. O pior, a caixa preta do avião, ela aguenta impactos de até 10 mil quilômetros por hora contra concreto duro. O avião caiu na água, e vamos lembrar, a caixa preta ela não tem um impacto direto porque ela está dentro da fuselagem do avião. O avião não caiu a 10 mil quilômetros por hora, tá? Ele caiu a cerca de 230 quilômetros por hora na água. A caixa preta se danificou. Você fala, o quê? Piora, Thiago, pior, é óbvio que piora. O assassino do delegado do caso Tório Zavascki, ele treinou num clube de tiro chamado Ponto 38, que é o clube de tiro da Júlia Zanatta, deputada bolsonarista, o mesmo clube de tiro em que treinou o Adélio com o Flávio, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, os 3 frequentavam lá. O Adélio, no caso, treinou junto do Carlos, nos mesmos dias estiveram lá. Mas o Flávio e o Eduardo frequentavam também esse clube de tiro. Eles falam, o quê? É coincidência demais. Olha, uma coincidência, ok, 2, ok, 3. Fala, pô, peraí, começa a ficar...
Você vê um pouquinho de fumaça, você pensa, pô, muita coisa causa fumaça. Você vê mais fumaça, você fala, pô, estranho. Agora você vê muita fumaça, você fala, pô, tem fumaça.